Era apenas um pequeno brilho azul. Bonito e hipnotizante. Quase mágico. Ninguém imaginava que aquele pó luminoso, observado com curiosidade por crianças e adultos, carregava uma das formas mais silenciosas e letais de morte já vistas no Brasil. Eu sou o Rodrigo Silvestre e este é o História em 10 Minutos. No centro de Goiânia, na Rua 57, ficava o antigo Instituto Goiano de Radioterapia. O prédio estava abandonado desde 1985, após disputas judiciais. Mesmo assim, no local permanecia um aparelho de radioterapia contendo Césio-137, um material altamente radioativo. Não havia placas de alerta. Não havia vigilância. O perigo foi simplesmente esquecido. No dia 13 de setembro de 1987, 2 catadores entraram no prédio em busca de sucata. Seus nomes eram Roberto dos Santos Alves e Wagner Mota Pereira. Eles encontraram o equipamento pesado e o levaram, acreditando que fosse apenas metal. Ao desmontá-lo, romperam a cápsula de proteção do Césio-137. A partir daquele momento, a radiação começou a se espalhar. O material foi vendido a um ferro velho pertencente a Devair Alves Ferreira. Ao abrir a cápsula, ele se encantou com o pó branco azulado que brilhava no escuro. Sem entender o perigo, fragmentos foram distribuídos a amigos e familiares. Crianças brincaram com o pó. Pessoas passaram a substância nas mãos, no rosto, em objetos. O brilho se espalhava, junto com a morte. Nos dias que se seguiram ao contato com o material desconhecido, algo começou a dar errado. No início, os sintomas pareciam comuns demais para causar alarme. Náuseas, vômitos constantes, dores de cabeça intensas, fraqueza extrema. Roberto e Wagner acreditavam estar apenas passando mal por causa do esforço físico ou de alguma infecção alimentar. Mas o quadro piorava rapidamente. A pele começava a apresentar feridas estranhas. Queimaduras surgiam sem explicação. Os olhos ardiam. O cansaço era absoluto. Na casa de Devair Alves Ferreira, dono do ferro velho que comprou o equipamento, a situação se tornava ainda mais alarmante. Ele havia levado para casa um fragmento do material encontrado dentro do cilindro. Um pó brilhante de cor azulada que emitia um leve brilho no escuro. Sem saber, Devair havia colocado dentro de casa uma substância altamente radioativa. Encantados pelo brilho, familiares, amigos e vizinhos tiveram contato direto com o material. Alguns chegaram a passar o pó na pele, acreditando tratar-se de algo valioso ou até mágico. Poucos dias depois, os sintomas começaram a se espalhar. Crianças passaram a apresentar vômitos incessantes. Mulheres sofriam com febre alta e queda de cabelo. Feridas surgiam nas mãos, nos braços, nos olhos. Hospitais de Goiânia começaram a receber pacientes com sintomas semelhantes, mas sem nenhuma explicação lógica. Os médicos estavam perplexos. Os exames não batiam com nenhuma doença conhecida. Os tratamentos comuns não funcionavam. Os pacientes pioravam rapidamente. Foi somente quando uma das vítimas mencionou o pó azul brilhante que a suspeita começou a surgir. Quase 2 semanas após o primeiro contato, a vigilância sanitária foi acionada. Técnicos identificaram algo inimaginável. Tratava-se de Césio-137, um material radioativo usado em equipamentos de radioterapia. A confirmação veio com aparelhos de medição nuclear. Os níveis de radiação eram absurdamente altos. No dia 29 de setembro de 1987, Goiânia estava vivendo o maior acidente radiológico urbano da história do mundo. A partir daquele momento, a cidade entrou em estado de emergência. Casas foram isoladas, ruas interditadas, famílias inteiras evacuadas.
Mas, para muitas vítimas, já era tarde demais. A contaminação silenciosa havia deixado marcas profundas. Algumas visíveis no corpo, outras invisíveis, mas permanentes. 4 mortes foram oficialmente confirmadas por contaminação direta. Entre elas, Leide das Neves Ferreira, de apenas 6 anos de idade. Sua história se tornou o símbolo da tragédia. Leide das Neves Ferreira tinha apenas 6 anos de idade e era sobrinha de Devair Alves Ferreira, o dono do ferro velho onde o material radioativo foi levado. Encantada pelo brilho azul que saía do pó, Leide brincou com a substância como se fosse purpurina, passando o material pelo corpo, nas mãos e no rosto. Em um gesto inocente e fatal, ela chegou a ingerir o Césio-137, acreditando tratar-se de algo inofensivo. Nos dias seguintes, seu estado de saúde piorou rapidamente, com vômitos constantes, febre alta, feridas profundas pelo corpo e queda intensa de cabelo. Os médicos lutavam contra algo que ainda não compreendiam completamente e, mesmo após a descoberta da contaminação radioativa, os esforços já não eram suficientes. No dia 23 de outubro de 1987, Leide morreu em consequência direta da exposição ao Césio-137. Seu velório foi realizado sob rígidos protocolos de segurança. O corpo precisou ser colocado em um caixão de chumbo. E nem mesmo na morte, o medo da radiação desapareceu. O acidente com o Césio-137 não foi apenas um episódio isolado da história brasileira. Ele foi o resultado de uma sequência de erros silenciosos, marcados pelo abandono, pela falta de fiscalização, pela desinformação e pelo descaso. Um equipamento esquecido em um prédio, abandonado, foi suficiente para contaminar centenas de pessoas e marcar uma cidade inteira para sempre. Famílias perderam entes queridos. Crianças perderam a infância. Sobreviventes passaram a carregar não apenas sequelas físicas, mas também o peso do preconceito e do medo. Goiânia se tornou, contra a própria vontade, símbolo de um dos maiores acidentes radiológicos do mundo. Mas, acima de tudo, o Césio-137 deixou um alerta. Um alerta sobre os riscos invisíveis que a ciência pode carregar quando não há responsabilidade, e sobre como a falta de informação pode transformar curiosidade em tragédia. A história de Leide, de seus familiares, dos catadores, dos médicos e das vítimas anônimas não pode ser esquecida, porque lembrar não é apenas olhar para o passado, é garantir que erros como esse jamais se repitam. O Césio-137 não brilha mais em Goiânia, mas sua história continua iluminando uma verdade incômoda. Quando a negligência encontra o desconhecimento, o resultado pode ser fatal. Esse é o História em 10 minutos. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe nosso vídeo. Até a próxima!